Capela do Socorro, perto. Bom dia a todos e todas. Parabenizar esse espaço, né, de onde a população, a sociedade civil e também os representantes dessa população para esse encontro que se faz necessário para a gente discutir as políticas públicas de saúde do nosso território e aqui falando quanto Capela do Socorro. Meu nome é Humberto, estou neste momento como coordenador do Movimento Popular de Saúde da Capela do Socorro. Nós vamos dividir o tempo aqui entre eu e a Claudiana, que é vice-coordenadora do Movimento Popular de Saúde. Inicialmente, nós trouxemos aqui a característica da região, ela está, onde está situado, né, o território de Capela do Socorro, no extremo sul. E Capela do Socorro compõe de 3 distritos: Socorro, Cidade Dutra e Grajaú, com 132,4 km² e uma estimativa de uma população de mais de 800 mil habitantes. E o nosso dilema e os nossos desafios da Capela do Socorro, ele não é diferente do município de São Paulo como um todo. Até mesmo porque, quando a gente depara com o sistema que tem, e que a doutora agora acabou de falar, que ela está dado aí, que é a questão da implantação, né, da privatização ou terceirização, como a gente às vezes dá o nome dentro do território, que é o serviço das OS. O nosso dilema é como fiscalizar todos esses serviços, esses contratos de gestão, para que a gente tenha uma funcionalidade, um serviço de ponta, um serviço adequado. Porque nós tínhamos, inicialmente, e enxergávamos isso como um serviço complementar. E ao longo do tempo ele foi se perdendo. As OS hoje ocupam mais de 50% desses serviços. E, na realidade, nós não temos em contrapartida a qualidade, o serviço e a quantidade de profissionais no qual no próprio contrato de gestão, em algumas situações, se mostram ali que teria aquele quadro efetivo e isso não acontece. Isso não acontecendo, há uma precarização e há um serviço de uma demanda represada cada vez mais extensa. E nós dizemos isso com tranquilidade. Se precisar de uma unidade hoje, por exemplo, qual é a unidade que falta médico hoje lá na Capela do Socorro? Poderíamos citar outras. A UBS Mirna Integrada é uma delas. Porque tem os 2 serviços da UBS e da AMA, e às vezes quem é o médico da UBS, muitas vezes ele é deslocado para poder fazer o atendimento de plantonista. E aí, o serviço que deveria ter sido feito pela unidade, via UBS, né, as agendas programadas e tudo mais, isso não acontece. E aí a fila cada vez mais, nós estamos levando hoje, em média, de 3 a 4 meses, numa fila de espera para uma consulta agendada. As pessoas que precisam passar no médico hoje, principalmente quem tem doenças crônicas, para dar continuidade ao seu tratamento, dificilmente ele consegue manter aquela ordem para poder, de fato, ter esse atendimento garantido. Porque falta de médicos hoje acontece no nosso território.
Então, eu acho que talvez o viés é a gente fazer todo o levantamento, que é o correto, e trazer unidade por unidade. E aqui, por exemplo, quando eu estava aqui, estava uma pessoa mandando um recado no PS Antonieta, tanto no dia 9 como ontem, por exemplo, tenho lá o quadro de funcionário. Cirurgião, o médico cirurgião, está faltando um constante naquele equipamento que foi inaugurado e saiu da condição de PS, passou agora como UPA, pela reforma e ampliação que se fizeram, mas não garante um quadro efetivo desses profissionais. Então, nós estamos diante de um sistema que ele apresenta, diante da supervisão, que deveria ser um órgão para fiscalizar dentro do nosso território, e isso não está acontecendo da maneira que deveria. Ela não tem poder sobre as OS hoje que prestam serviço dentro do nosso território. Ela se tornou uma coadjuvante. A supervisão técnica de saúde hoje, dentro do território, ela não tem condições de fazer a fiscalização que deveria. Então, assim, todo esse questionamento que a gente vê diante do que acontece no nosso território, ela se dá também, e é notório, pela falta de profissionais que foi acontecendo ao longo do tempo, não houve mais a reposição através de concursos públicos, e cada vez mais deficitário esse quadro de pessoas, desses agentes que deveriam estar agindo como fiscalizadores. É extenso o documento, a gente não teve condição de fazer na íntegra, e a gente está tentando mediar aqui para poder trazer um pouco dessa reflexão que é muito além do que a gente está falando aqui. Teve a questão dos pronto-socorros, e nós ficamos lá em plena pandemia com o pronto-socorro, o único que tinha, que temos hoje como UPA, era o único que nós tínhamos no território que foi fechado, que foi passado para uma estrutura das AMAs para poder dar o suporte e não tinha um mínimo de estrutura para poder garantir o atendimento humanizado da população da Capela do Socorro. Então, são vários os desafios e eu acho que aqui é a casa que a gente pode dar esse início, esse pontapé inicial e fazer com que a gente restabeleça o trabalho que realmente precisa ser feito dentro do nosso território para garantir um atendimento humanizado e que realmente a população consiga se enxergar parte desse processo, porque até o momento está extremamente difícil e quem está lá no território sabe o quanto é difícil. Eu vou passar a palavra aqui para a minha amiga aqui para poder fazer as considerações finais, porque eu não marquei o meu tempo aqui. Obrigado. Localização. Muita coisa errada. Bom dia a todos. Bom dia. Só para fazer as considerações aqui, acho que o Marco passou um pouquinho, né, do que está acontecendo. A gente vai encaminhar o documento também, né, para a doutora dar uma lida nas 2 minutinhos. nas questões que a gente prescreveu perante a Capela do Socorro. Eu queria colocar aqui que a gente percebeu a questão da falta de médico já foi comunicada aqui, eu acho que é o território todo, né? A gente está com esse problema. Também, doutora, a gente queria apresentar uma coisa muito séria que está acontecendo dentro do território, que é a falta de respeito perante ao conselho gestor, né? Então, os conselheiros gestores não estão sendo respeitados corretamente, né? A gestão ela está querendo passar por cima dos conselheiros, né, gestores, e não respeitam as leis do conselho gestor, né? Eu acho que isso é muito grave e a gente está acontecendo diariamente dentro das unidades, dentro da Capela do Socorro. Acredito que nos outros territórios também está acontecendo. A regulação, doutora, a gente está com um problema seríssimo perante a regulação, né? A gente tem o hospital Capela do Socorro, municipal Capela do Socorro, que foi trocado de nome agora, porque antes era a hora certa, e lá se foi apresentado para a gente diversas vagas que vêm sendo ocupadas por territórios de fora. E aí o pessoal de Capela do Socorro está sendo atendido fora do território de Capela do Socorro, porque eles falam
que não tem vaga, mas foi apresentado para a gente que tem vagas, tem disponibilidade de que uma pessoa vai passando naquele local. Só que não está sendo utilizado pela Capela de Socorro, está sendo utilizado pela Zona Norte, pela Zona Oeste e assim em diante. Então, sendo invertido. E, por último, a gente tem aqui pedido também no nosso relatório, né, a garantia de construção dos equipamentos lá no território. Hoje foi apresentado, um pouquinho antes das eleições, foram apresentados para a gente dois inícios de obras de duas UBS que já estão há mais de 10 anos no papel para sair e não saem. E essas UBS, elas são de extrema importância para o território. E foi apresentado que o nosso território de Capela do Socorro é 100% coberto pela Secretaria Municipal de Saúde. E não é 100% coberto, né? E essas duas unidades, elas foram apresentadas que já iriam iniciar as obras em outubro. E até agora nada. Até agora não começou as obras. O prefeito anunciou que realmente iria iniciar. Naquele dia, a gente tem um documento garantindo que ele assinou que iria iniciar naquele dia e não foi iniciado ainda. Aí a gente queria pedir também para que cobrasse essas obras do BID dentro do nosso território para que isso saísse. Obrigada.